Meus queridos, boa noite, sejam muito bem-vindos. Para nós é uma alegria recebê-los aqui para essa programação. Nós somos muito gratos a Deus por nos proporcionar esse tempo. O que vocês estão presenciando aqui vão poder participar. Nasceu no coração do Adriano, ele compartilhou comigo, e aí nós começamos a orar, pensar, entrou em contato com o pastor Gai, e ele se dispôs, e estamos hoje podendo ver um sonho que nasceu lá atrás, 2017. O nosso desejo de proporcionar aos queridos irmãos, pastores, presbíteros, oficiais e líderes em geral, aquilo que nós aprendemos na convivência de uma semana com o pastor Gai no módulo que nós fizemos de estudos. Então, queremos agradecer a sua participação, porque realmente fazemos isso aqui com o intuito de que Deus te abençoe tremendamente. Em um dos livros de John Piper, Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, ele cita uma pesquisa pastoral sobre crescimento espiritual. E uma das perguntas era: quais os obstáculos mais comuns ao crescimento espiritual? E os três principais obstáculos. 83% preocupações. As preocupações impedem o crescimento espiritual. 73% falta de disciplina. E 47% interrupções. Sendo que interrupções e preocupações diretamente ligados ao exercício ou relacionamento com o ministério. A maior ameaça para o crescimento espiritual é a própria atividade ministerial. Quando você é envolvido de tal forma com as grandes demandas, e são muitas, e você não tem tempo para parar, cuidar do próprio coração, ouvir a Deus com calma, não apenas para preparar um sermão, um estudo bíblico, mas ter o tempo com o Senhor. E nós queremos muito que hoje e amanhã seja um tempo para você parar. Preocupações, coloque diante do Senhor, aos pés do Senhor. Não queremos ser interrompidos, então desligue seu celular. Se você não é médico, o Edson pode ficar com o seu, se não tiver de plantão. Se tiver de plantão, pode. Mas desligue seu celular. Vamos ter esse tempo concentrados naquilo que Deus preparou para nós. E eu não tenho dúvida de que o Senhor trará para nós aquilo que nós necessitamos. Salmo 79, verso 9, nós lemos assim: assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do Teu nome. O socorro divino a cada um de nós é para que Ele receba a glória. Não é para que eu e você sejamos livres e simplesmente socorridos. É para que através e por meio do socorro Ele receba a glória. E essa é a oração que nós vamos fazer, que Deus nos socorra nas nossas necessidades agora, e o que vamos ouvir de fato traga refrigério, alegria, transformação no nosso coração. Vamos orar. Convido você a fechar os seus olhos para esse tempo de concentração e falarmos com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, Senhor onipresente, plenamente aqui nesse lugar, para conduzir todo esse tempo. Adoramos o Teu nome. E reconhecemos que sem o Senhor nada somos, nada podemos aprender, nada podemos viver, nada podemos fazer. Por causa de Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor, que se entregou na cruz, nós agora, reconciliados contigo, Pai, podemos experimentar vida abundante. E nessa noite, naquilo que o Senhor preparou para nós, e também amanhã, queremos pedir, ó Espírito Santo, traga nossa mente cativa àquilo que o Senhor preparou, aquilo que vamos ouvir, através do Teu servo, a quem o Senhor levantas. Obrigado pela vida do pastor Gai, pela sua disponibilidade, seu coração alegre, pronto a servir-te para a glória do Senhor. Obrigado por aquilo que já temos recebido, aquilo que ele já compartilhou lá em Taguatinga, no café da manhã aqui na quinta-feira. Obrigado pela vida dele e da sua família. Guarda sua esposa, filhas, e que a tua boa mão continue
também conduzindo-nos, cada um de nós aqui. Alguns irmãos estão a caminho, que o Senhor também os traga em segurança e seja um tempo rico na Tua presença, naquilo que vamos experimentar, Pai. Nós oramos agradecidos pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos essa programação, esse tempo. E tudo isso, Pai, redunde em proclamação do Teu nome santo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Adriano, Pastor Gai, podem vir, queridos. A gente vai direto, dar uma pausinha para o pessoal ir no banheiro e voltar. Pessoal, boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus seja sobre nós. Eu vou tirar o microfone aqui. Irmãos, meu nome é Adriano, eu sou pastor no Presbitério Taguatinga, Taguatinga Petag, Presbitério Taguatinga, e o pastor Gai está conosco lá desde segunda, pregou domingo na igreja, segunda, terça e quarta. Ele ministrou esse mesmo curso aqui de liderança, e a gente está muito feliz pela disponibilidade dele de ter vindo aqui, de estar conosco. E a gente vai fazer da seguinte forma. Hoje à noite, normalmente a gente fez assim durante as noites lá na igreja. A gente vai ter um primeiro bloco, e aí a gente dá uma pausinha, rapidinho, estica, vai ao banheiro, acho que tem um cafezinho ali atrás, é isso mesmo, um chá. E aí a gente, lá eu estava dizendo que é 10 minutos americanos, 15 brasileiros, tá? Então, aí você volta para cá rápido, e aí a gente continua, tá bom? Até o final. Amanhã, Weber, amanhã às 8? Às 8 horas aqui, a gente tem o período da manhã e depois do almoço um período de perguntas e respostas, tá? Aproveite bem esse tempo, nós somos muito abençoados com a vida do Dr. Gai, as palestras que nós e tudo aquilo que nós ouvimos, e a gente fica muito feliz. Ele é professor e presidente do RTS lá em Jackson. Foi onde você estudou, Matheus? Então, de casa, e ele graciosamente recebeu o nosso convite. Eu vou deixar ele se apresentar. Good evening, gentlemen. Boa noite, It is senhores e senhoras. It is a privilege to be with you. Privilégio estar aqui com vocês essa noite. And I must start off by saying that one of the most important things of good leadership is good communication. E eu preciso te dizer que uma das coisas mais importantes em liderança é boa comunicação. And I'm aware from the very beginning that I cannot speak to you in Portuguese, and I apologize. E eu estou bem consciente que eu não dou conta de falar com vocês em português, eu peço desculpas. So I'm very dependent on my friend, Pastor Adriano, to do this for me. E eu estou muito dependente aqui do pastor Adriano para fazer isso para mim. But I'm extremely grateful to have been able to meet some of you and have the opportunity to share with some of the pastors yesterday. Mas estou muito grato por ter tido a oportunidade de encontrar com alguns de vocês, ter contato com vocês. And even though the language is a barrier, I still feel a real sense of a brotherhood with you. E ainda que a gente tenha a barreira da língua, eu tenho esse senso de irmandade com os irmãos aqui. And I must also say I thoroughly enjoy being in Brazil. Eu tenho me alegrado e aproveitado bastante esse tempo aqui no Brasil. You treat me well, very, very well. Vocês me tratam muito, muito bem. I told Pastor Adriano I feel like I'm digging my grave with a fork. Eu falo, pastor Adriano, eu me sinto como se eu estivesse cavando a minha cova com um garfo. It is so good to be here. The hospitality is great, the friendship is great, and I'm very grateful to be here. Bom estar aqui. A amizade é boa, a hospitalidade é imensa, a gente está feliz de estar aqui. And it is a privilege too, thanking Pastor Weber for being a part of making this possible to come. É um privilégio, a gente agradece ao pastor Weber também ter participado e ajudado a fazer isso possível, né, a minha vinda. And one of our former students from Jackson here, Mateus Santos. E é um dos nossos estudantes lá em Jackson, Mateus Santos. And his wife Deborah became good friends in Mississippi in the United States. Ele e a Débora, a gente ficou bons amigos lá em Mississippi. So I feel honored that he would be here as well too. Sinto honrado por sua presença, Mateus. And I also thank you for taking the time to come out this evening to invest yourselves in our time together. Também eu agradeço você ter tirado o seu tempo para investir nesse tempo que nós teremos juntos. I am very aware that
takes time, it takes energy and effort to be here, and I thank you. Eu estou consciente que isso toma tempo, enfim, demanda um esforço para que você esteja aqui, e eu te agradeço por isso. And my prayer has been that God would use this time for each of you, where you are, in the work that God has called you to be in. A minha oração é que Deus use esse momento e para que cada um de vocês, onde você está, enfim, para que Ele abençoe você, seja proveitoso para você. There's no one of us as smart as all of us together. Nenhum de nós é tão esperto quanto todos de nós juntos, né? Some of you are leaders and could perhaps be up here teaching this seminar together. Alguns de vocês são líderes e provavelmente poderia estar partilhando aqui o ensino desse seminário juntos. There are entire degrees that are offered in universities on leadership. Há graduações inteiras, completas em liderança em algumas universidades. So obviously we will not be able to cover many things while we're together. E obviamente não vai ser possível a gente cobrir tudo, né, nesse momento aqui. But I want to take the time and to share with you some things that I hope will be helpful for each of you in the work God has called you to have. Eu quero aproveitar esse tempo, vou partilhar com vocês algumas coisas que eu acho que pode ser bem proveitoso, importante para vocês. Perhaps bring up some things that you might not have thought about. Talvez traga à tona algumas coisas que talvez vocês não tenham pensado antes. And perhaps God may use pieces of this to help you individually. Talvez Deus use partes disso para te ajudar. I start with the principle that I think it is far more important for us to think about churches being healthy than churches just growing in size. A gente começa com um princípio que é muito mais importante, essa primeira afirmativa, de que é muito mais importante a gente pensar na saúde da igreja do que no crescimento da igreja em si. To illustrate that, I have a friend in Birmingham, Alabama named Harry Reeder. Para ilustrar isso, tem um amigo no Alabama que diz o seguinte, He tells a wonderful story that I think explains this very well. Ele conta uma história bem interessante que eu acho que explica isso muito bem. He says when his children were growing up, every year at their birthday, they would make a mark on the wall as to how high they had grown that year. Ele disse que à medida que os filhos cresciam, ele tinha o hábito de colocar os meninos, né, na parede e marcar qual era a altura que eles estavam marcando ali, estava batendo ali. So every year they could see grow 2 centimeters or 3 centimeters or perhaps 5 centimeters when they were growing. Então todo ano marcava lá, às vezes, sei lá, 2 centímetros ou 3, às vezes até 5 em um ano. So can you imagine if he says to his son, that is very good that you grew 3 centimeters this past year. Já pensou? Seria interessante se ele dissesse assim, filho, foi muito bom, você cresceu 3 centímetros esse ano. Let's try to grow 5 centimeters this year. Vamos tentar crescer 5 esse ano agora? That doesn't sound very practical, does it? Não parece muito prático, né? You can't really control how high a child is going to grow every year, can you? Você não pode muito, na verdade, controlar qual vai ser o crescimento do seu filho. Now, what you can do is you can control the things that may help him grow. Agora, o que você pode controlar é ajudar e participar naquilo que vai ajudá-lo a crescer. You can make sure that the child gets good food. Você pode tentar se certificar de que ele vai comer uma boa comida saudável. And gets rest. E descansar o suficiente. And gets exercise. E se exercitar. All of the things that can help a child grow in a healthy way. Tudo aquilo que pode ajudar uma criança a crescer de uma forma saudável. But it's very much in the DNA of that child as to how much they can grow. Mas está bastante vinculado ao DNA da criança o quanto que ele pode crescer. And I would suggest that churches are like that too. E aí me foi sugerido que igrejas são similares. So many people are interested in just how can we make the church grow. Muita gente está interessada em como é que eu posso fazer essa igreja crescer. And we all know there are ways that people can make churches grow. E a gente sabe que há formas que as pessoas podem fazer para ajudar a igreja a crescer. Get many people coming. E aí fazer que as pessoas venham. But that does not mean that it is healthy. Mas isso não significa que é uma forma saudável. I would hope that your interest would be in having a healthy church more than just having a church that is growing. E a minha esperança é que você esteja mais interessado em ter uma igreja saudável do que particularmente em aquilo que faz a igreja crescer. Now, even saying that, leadership is as much an art as it is a science.
Dito isso, é importante a gente dizer que liderança é muito mais uma arte do que uma ciência. Just as being a parent is as much an art as it is a science as well. Da mesma forma que ser pai, criar filhos, é mais uma arte do que uma ciência. We can learn techniques and we can learn principles and we can learn from mistakes A that we gente make. pode aprender técnicas, princípios, a gente aprende até a partir dos nossos próprios erros. But the actual application of these things day by day can vary according to the need. Mas o fato é que a aplicação disso no dia a dia pode variar. There's a uniqueness that can come from the individual needs and the people that are involved. Aí há aspectos muito particulares, né, nas situações diversas. Just as Michelangelo and Picasso were both artists, Como Michelangelo e Picasso eram ambos artistas, the application of the techniques of being an artist produced quite a different work. a aplicação da técnica produziu uma arte bem diferente. When we're talking about leadership as Christian brothers in church ministries, Quando a gente fala acerca de liderança como irmãos cristãos na liderança da igreja, we have to narrow down what we're talking about to biblical and spiritual leadership. a gente precisa, de alguma forma, focar quando se trata de liderança na igreja. So many people in churches are looking for people among their people to be the leader. Há muitas pessoas na igreja procurando, né, pessoas na igreja que podem ser líderes ali. And I would suggest as one of the first points we talk about is this. E o que eu sugeriria como um dos primeiros aspectos que eu vou falar hoje à noite é esse. There is nothing in the Bible that says that spiritual leadership is a spiritual gift. Não há nada na Bíblia que afirme que a liderança, o espírito de liderança é um dom de Deus. 1 Corinthians 12 talks about administration as being one of the gifts, A 1 Coríntios 12 fala acerca da administração como um dos dons, but that is different from leadership. mas isso é diferente do que a gente chama de liderança. That is more of a management sort of principle of what the Bible is talking about. Talvez tenha mais a ver com o gerenciamento, Management is to do things right. ou gerenciamento ou administração, que tem a ver com fazer as coisas corretamente. Leadership is to do the right things. Liderança é fazer as coisas certas. Biblical leadership is not so much trying to dig through much dirt to find a few flakes of gold. It's not digging through ore to find gold. Okay, sim. Liderança não é como você ficar garimpando, né, para ver se acha ouro. In reality, leadership in God's church is something that is developed. Na verdade, a liderança na igreja é algo que deve ser desenvolvido. Actually, through some very ordinary people. E, na verdade, através de algumas pessoas bem normais, ordinárias. Biblical leadership is not so much finding somebody who is born a natural leader as built to become a leader. Interessante que a liderança bíblica não é tanto quanto você achar alguém que nasceu para ser líder, mas desenvolver em alguém a liderança. And it begins with men and women who have a heart that God has given them for himself. Começa com homens e mulheres que Deus colocou neles um coração para servir ao Senhor. That God has brought these people to himself. Deus traz essas pessoas para Ele mesmo. And they have a heart to honor him. E essas pessoas têm um coração para honrar ao Senhor. And the interesting thing to notice, even in Scripture, is that the people that God uses to build his kingdom are not necessarily the ones we would pick. E é interessante a gente notar que acerca da liderança, na própria Bíblia a gente olha, as pessoas que Deus escolhe como líderes não são necessariamente aquela que nós escolheríamos. You remember God chose Jacob over Esau. Você lembra quando Deus escolheu Jacó e não Esaú? I would have chosen the outdoor man. E eu escolheria um homem que está aí fora, né? Ou como Esaú, um caçador. I né? would have wanted the hunter and the fisherman. Eu escolheria o caçador, o pescador. And God chose the man who liked to stay at home and work with his mother in the kitchen. E ele escolheu o homem que gosta de ficar em casa trabalhando na cozinha com a mãe And wash dishes. e lavando louça. Nothing wrong with that, but I wouldn't have chosen him. Nada de errado com isso, mas eu particularmente não escolheria. You remember in 1 Samuel chapter 16,
God sends Samuel to find the man to follow Saul. Lembra de 1 Samuel 16, quando na busca... Well, God sent Samuel to find the man to follow Saul. Quando Deus manda a Samuel para estar em busca de Saul. And you remember that Samuel found there in Jesse's family a man who was very impressive looking. E aí ele achou na família de Jessé um homem, puxa, né? His name was Eliab. Eliabe. But Boa aparência. we read in 1 Samuel chapter 16 verse 7 that God says, "Do not look at his appearance or the height of his statue, for I have rejected him." Mas lá no texto diz, olha, o Senhor alerta o profeta dizendo, não olhe para a sua aparência. You remember what he says, God does not look at the outward appearance, he looks at the heart. Deus não olha para a aparência, olha para o coração. God does not choose the people we often are impressed with ourselves. Deus normalmente não escolhe aquelas que nos impressionam a nós. 1 Corinthians chapter 1 verse 27. 1 Coríntios 1, 27. God chooses the foolish things of the world to shame the wise. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. God chooses the weak things of the world to shame the strong. As fracas para envergonhar as fortes. The point is that God's choices of men to be his leaders are not often the ones that we would naturally pick ourselves. A questão é que aqueles a quem Deus escolhe para ser seus líderes não são aqueles que nós naturalmente os escolheríamos. And perhaps you can say along with me that when we know our hearts, we wonder why God would choose us to be leaders. Talvez você possa pensar como eu, quando a gente olha bem para o nosso coração, você deve pensar, gente, como é que Deus me escolheu, né? We know that we are weak. A gente sabe que a gente é fraco. We know that we're sinful. A gente sabe que a gente é pecador. And in a sense, this is proof in ourselves to realize that God does choose the weak. E isso nos ajuda a provar que Deus escolhe o fraco. And in reality, knowing that God has called us for his purposes, for what he wants me to do. E, na realidade, perceber que Deus nos chamou para o seu propósito, para a gente fazer o que Ele nos chamou para fazer. We're continually reminded of our shortcomings, our weaknesses, our limitations. E aí isso nos faz sempre lembrar das nossas próprias fraquezas, das nossas limitações, fragilidades. And my brothers, that is a good thing. E meus irmãos, isso é uma coisa boa. Because it is in that it will either make us go crazy. E é naquilo que vai fazer a gente louco. Or it will make us depend on the Lord on a daily basis. Ou vai fazer a gente depender do Senhor constantemente. This is not theory. Isso não é teoria. This is reality. Isso é realidade. And every one of us E cada um de nós, understands that if you've been walking with the Lord very long. cada um de nós entende isso se a gente tem andado com o Senhor por algum tempo. I want to draw a little diagram to share a little bit of the picture of where we are and where I want us to go in our time together. Vou desenhar aqui um diagramazinho para a gente entender onde é que a gente está e onde é que a gente quer ir aqui na nossa palestra. Years ago, when I was talking to a man who was in a leadership position in the industry world, Anos atrás, quando eu estava conversando com um homem, e ele era um líder no mundo da corporativo, né, da indústria. And he was a very strong Christian. Ele era um cristão comprometido. He drew this diagram for me that has helped me for many years. Ele me apresentou esse diagrama que me ajudou por muitos anos. He said for anybody to be a real leader in life and to be a success at that, he needed to have 3 areas in his life. Ele disse assim, para qualquer um que queira ser o líder, há 3 áreas cruciais que são importantes para que ele seja um líder efetivo. The first area is an area we call competence. A primeira área, a área que a gente chama de competência. That's skills. E são habilidades. We call these actually hard skills. Essas são... Hard skills would be core skills? Yeah, hard skills. São habilidades mais difíceis. These are things that you have to study and work at to be good at. Essas são coisas que você precisa estudar e trabalhar para se tornar bom It nelas. distinguishes you from other people. Isso te distingue de outras pessoas. If you're a pastor, it means that you've studied hard in order to learn how to
to understand what the Bible is teaching. Por exemplo, se você é um pastor, significa que você se dedica para estudar os ensinos da Bíblia, To be able to teach the whole truth of God's Word para ser capaz de ensinar todo o conselho de Deus. and do it in a way that honors God and is true to the Scripture. Sim, te ajuda, enfim, a servir ao Senhor e ser verdadeiro com a Escritura. And to do that well and to be able to teach people well takes time and work. It's a skill. E fazer isso bem, e ser capaz de ensinar bem, isso dá trabalho, isso é uma habilidade. Now you can put that in any other profession as well. E você pode colocar isso em qualquer profissão. You are an accountant, you have to learn all the world of accounting. That's a skill. Um contador, por exemplo, que precisa aprender as coisas particulares da contabilidade, isso é uma Or if you're a habilidade. lawyer, an attorney, you have to do the same thing. Se é um advogado, a mesma coisa. Anything that you do that becomes something that you're special at is a competency. It is this skill, hard skill. Qualquer coisa que você faça, que se torne, enfim, que você se especialize nisso, a gente pode colocar nessa habilidade, essa competência aqui. This is what university teaches us is necessary for having a good job and to be a success in life. É isso que normalmente as universidades ensinam para que a gente tenha um bom trabalho, seja bem-sucedido. But my mentor told me, he said, that is a lie. Mas o meu mentor me disse, isso é uma mentira. He said that is necessary in many ways, Isso é necessário e de muitas formas, but it is not the only thing that you need to have to be a success as a leader in life. mas não é a única coisa que você precisa ter para ser bem-sucedido na liderança. He said the second thing you have to have, Ele disse, a segunda coisa que você precisa ter, you have to have character. você precisa ter caráter. See how well you can spell. Character includes the things that come from our spiritual life out. O caráter é aquilo que inclui, ou seja, é a manifestação da nossa vida espiritual. It is to be honest. Ser honesto, It is to be trustworthy. ser confiável. It is to be reliable. Confiável também, né? It is all these different parts of your life that people can look at and depend on you and to trust you. São todas essas áreas na sua vida que as pessoas podem olhar para você e dizer, eu confio nessa pessoa. This is the area of trust. He said you have to have that to be a success. Você precisa ter essa área para ser bem-sucedido líder. He said that's still not enough. Mas isso ainda não é suficiente. There are many people who are very competent in what they do, Há muitas pessoas que são competentes no que fazem, and they can have great character, têm um grande caráter, but there's a third area that's necessary. mas há uma terceira área bem necessária também. This is what he called people skills. Isso são o que ele chama de habilidade de lidar com pessoas. People skills. Can you get that? Yeah. This is in relating in how you relate to people. Isso tem a ver com a forma como você se relaciona com as pessoas. This includes how to build a team. Isso inclui, por exemplo, como montar uma equipe, Being able to work together with other people. ser capaz de trabalhar com outras pessoas, It means being able to solve problems together. significa ter a capacidade de resolução de problemas. The source of most problems has to deal with relating to people. A fonte de muitos problemas tem a ver com essa questão de lidar com outras pessoas. People skills are critical. Essa habilidade de lidar com as pessoas é crítica. University teaches a lot about competence. A universidade ensina bastante acerca de competência, Rarely does university ever talk about muito character raramente fala sobre caráter or the importance of people ou skills. da importância da habilidade de lidar com pessoas. All three of these are necessary. Todas as três são necessárias. Many people have two of them, but it's almost like a table with three legs. If you don't have all three, it will fall over. Muitas pessoas têm duas delas, mas é como uma mesa, aquele banco de três pernas, se tiver uma delas a menos, vai cair. There are many people with great character and they have great ways of relating to people. Há muitas pessoas com grande caráter e habilidade de relacionar com as pessoas, lidar, But without a special ability to add to things, you're not leading people in a certain direction, to an end. mas às vezes a falta de competência te impossibilita de liderar pessoas. There are people who have great competence, great preachers,
great people skills, but the character is lacking and things collapse. Há muitas pessoas que são competentes, são grandes pregadores, por exemplo, têm a habilidade de lidar com pessoas, mas falta caráter e a vida e a liderança dessa pessoa vai colapsar. I see many people with great competence and great character, but they lack in the people skills. Eu vejo também pessoas com grande competência, grande caráter, mas falta habilidade de lidar com pessoas. This is what is most important as people, though, as people become leaders and the organization they're in grows. Isso é muito importante onde as pessoas se tornam líderes. The higher you go into leadership, the more important people skills are. Quanto mais adiante você vai na liderança, mais habilidade você precisa de lidar com pessoas. Because the higher you go in leadership, the more you depend on other people to help you get things done. Porque quanto maior líder você se torna, mais dependente você se torna de outras pessoas para te ajudarem a fazer as coisas. All three of these are absolutely necessary. Todas as três são absolutamente necessárias. Now, what we're going to do is we're going to break this down. We'll be talking tonight about an area that many people, I'm talking fast. I want to break it down a little bit into several areas tonight and O que a tomorrow. gente vai fazer hoje, a gente vai dividir isso aqui em algumas áreas. I want to first talk tonight, and we'll spend our time tonight talking about your relationship with the Lord and your relationship to lead yourself. Hoje o que a gente vai falar hoje à noite, a gente vai se concentrar um pouco sobre na sua relação com o Senhor e a sua responsabilidade de liderar você ou levar você à presença do Senhor. Many people will often say, I understand those things. What I really want are the techniques of leadership. Muitas pessoas dizem assim, eu entendo tudo isso, o que eu quero são as técnicas de liderança. And I've learned through the years that unless that first part about your relationship with the Lord is settled and you're knowing how to lead yourself and your family, then you're going to have trouble. E eu tenho aprendido e visto durante os anos é que, a não ser que você tenha uma vida bem estabelecida com o Senhor, você vai falhar, a sua vida vai ruir, a sua liderança não vai muito adiante. Then tomorrow we'll spend time looking into the tasks of leadership. E amanhã a gente vai gastar um tempo falando sobre as tarefas da liderança. And that will be followed by looking into what it means to build and maintain and repair leading a team. E aí depois a gente vai falar sobre como construir, manter e reparar, né, um time, uma equipe. Let's start off with this whole area of your relationship with the Lord. Vamos começar com essa área acerca da sua relação com o Senhor. As God has called each one of us, we're distinct. O chamado de Deus para cada um de nós é distinto, é particular. Every one of us is different. Cada um de nós é diferente. God gives us different gifts. Deus nos dá diferentes dons. But we are all first called to be a follower of the Lord Jesus. Mas primeiramente todos nós somos chamados para sermos seguidores de Jesus. Now the fact that you're here tonight probably means that God has given you some interest in leadership. E o fato de você estar hoje à noite aqui talvez tenha a ver com o fato de que Deus tem colocado no seu coração algum interesse em liderança. But as a leader, we are first called to follow the Lord Jesus. Mas como líderes nós somos primeiramente chamados a seguir ao Senhor. Our call as leaders is not to create something totally new. Nosso papel como líder não é criar algo absolutamente novo. We're not pioneers. Nós não somos pioneiros. We're called to be faithful and to our call and commitment to Christ. Somos chamados a ser fiéis ao chamado que o Senhor nos deu. So I remind you again, this is spiritual leadership as Christ calls us. E eu quero lembrar você novamente que nós estamos falando acerca de liderança espiritual para a qual Deus nos chamou. This is leadership that is empowered by the gospel and the Holy Spirit. Essa é a liderança que é capacitada pelo Evangelho e pelo Espírito de Deus. It is to call people in the directions that God is leading us. É chamar as pessoas na direção que Deus está nos guiando. And this assumes that we are people who've been born again by God's Spirit in Christ. E isso pressupõe que diz respeito a pessoas que nasceram de novo em Cristo.
and that we will be leading people in their walk in life with Christ. E essas pessoas estarão liderando outras pessoas na sua caminhada com o Senhor. But we have to first be, as leaders, following Him before we are qualified to lead others. Mas antes da gente se qualificar para liderar a outros, a gente tem que trabalhar nosso relacionamento com o Senhor. If you are to be a leader who will have an impact for eternity, you must know these things. Se você quiser ser um líder que tem impacto para a eternidade, você precisa saber disso. You must be settled in your relationship with Him. Você tem que estar bem estabelecido e firmado na sua relação com o Senhor. Who you are in Christ Jesus. Quem você é em Cristo Jesus? What He has called you to be as a person before you try to lead others. Que ele te chamou para ser enquanto pessoa antes de liderar a outros. This is the foundation from which this area of character comes. Essa é a fundação, ou ponto basilar de onde essa área do caráter vem. And with this, you will be used by God to lead other people. Com esse aspecto, você vai ser habilitado por Deus para liderar outras pessoas. And without it, no title or position will be effective eventually. E sem isso, o caráter, nenhum título ou posição pode ser efetivo na liderança cristã. Your call is first to grow in personal relationship with the Lord Jesus. Seu chamado é primeiramente para crescer na sua relação pessoal com o Senhor Jesus. And I say this because as a leader, talking to leaders, you must be settled in this, because E eu digo isso porque, como um líder que conversa com outros líderes, você precisa estar bem estabelecido nessa área, porque people will fail you. as pessoas vão te decepcionar, elas vão errar com você. And let's be honest, you will fail them. E vamos ser honestos, você vai falhar com as pessoas também. And if your place as a believer is because you do everything right, E se o seu lugar como um cristão, um crente, é porque você faz tudo certinho, you will be crushed. você vai ser esmagado. But Jesus will never fail you, Mas Jesus nunca falhará com você. and He will take you into the ministry that He has called you to have, E Ele vai te levar ao ministério que Ele está te chamando para ter. and you, by His grace, will be successful in that ministry. E você, pela graça do Senhor, pode ser bem-sucedido nesse ministério que Ele está te chamando. You may never be a pastor of a large church, Talvez você nunca seja o pastor de uma grande igreja, but you may have a great impact for the kingdom of God mas você pode ter um grande impacto para o reino de Deus. in a seemingly small space or place. In a seemingly small. Ou em lugares pequenos, semelhantes. Francis Schaeffer, the missionary and Christian apologist, O Francis Schaeffer, né, um apologista, missionário, had a great influence in my life, and he wrote a book that I was greatly impressed with. ele teve uma grande influência na minha vida e ele escreveu um livro que me influenciou bastante. The title says it all. O título diz: No little people, no little place. não há pessoas pequenas, não há lugares pequenos. Esse livro está traduzido em português. Eu me esqueci o título em português. É mais ou menos, mas não é literalmente isso. Não há gente sem importância, não há pessoas sem importância. Eu acho que esse é o nome. Traduzindo literalmente não há pessoas pequenas, não há lugares pequenos ou desimportantes. I remember the words of Amy Carmichael, a missionary to India. Eu me lembro das palavras de Carmichael, um missionário na Índia. She said, little things are just little things, Ela diz, pequenas coisas são apenas pequenas coisas. but faithfulness in little things is a very great thing. Mas fidelidade em pequenas coisas é uma grande coisa. I hope your picture changes from having a big ministry to just being obedient to God. E eu espero que a sua imagem ou aquilo que você vislumbra mude de uma grande liderança para ser fiel tão somente ao Senhor. Regardless of where God will eventually place you. Não importa onde Deus leve você. It is truly an honor and a privilege to be allowed by God and led by God to be a pastor. É uma honra, um privilégio ter sido conduzido por Deus para ser pastor. 1 Timothy chapter 5 verse 17. 1 Timóteo 5, versículo 17.
says the elders who direct the affairs of the church are worthy of double honor. Aqueles que lideram, né, são dignos de dobrados honorários. There is no mention of the size of the church to No. receive double honor. Não há menção ao tamanho da igreja no que diz respeito aos dobrados honorários. I remember the story of 3 pastors who got together and they were talking about their churches. E eu lembro da história de 3 pastores que se juntaram e estavam falando sobre as suas igrejas. And the first pastor said, I'm a pastor of a church of 5,000 people. E o primeiro pastor disse, eu sou pastor de uma igreja de 5.000 pessoas. And the second one said, well, I have a church of only 300 people. E a outra disse, olha, eu sou pastor de uma igreja de apenas 300 pessoas. And they both looked at the third pastor E os dois olharam para o terceiro pastor and he said, I have a church of 20 people. e ele disse, eu tenho uma igreja de 20 pessoas. And then he said, E aí depois ele disse, but when I stand before the throne of Christ, when he calls me before him, mas quando eu estiver diante do trono de Cristo, quando ele me chamar, I think that may be 20 more than I want to be responsible for. e eu acho que ter mais do que, além desses 20, do que aqueles que eu serei responsável para prestar contas diante do Senhor, Quite honestly, God may place you in a place where nothing much seems to be happening. para ser bem honesto, às vezes Deus está colocando você em lugar que parece que as coisas não estão acontecendo. We don't always know what God is going to be doing, A gente nem sabe o que é que Deus fará, but being faithful to our call is so important for all of us with relationship to him. mas ser fiel ao nosso chamado é muito importante na nossa relação com o Senhor. God is not efficient in the way we would like him to be efficient. Deus não é eficiente da forma como a gente esperaria que ele fosse ou ele agisse. Did you hear that? Você ouviu isso? God is not efficient the way we would want him to be efficient. Ele não é eficiente do jeito que a gente gostaria que ele fosse He eficiente. does his things in his way. Ele faz as suas coisas da sua forma. And sometimes we do not see things happening. E algumas vezes a gente não vê as coisas acontecendo. Let me give you an example from the Bible. Deixa eu te dar um exemplo da Bíblia. In Isaiah, we know that God called him. A gente sabe que o Senhor chamou Isaías He comes to him in a vision. e ele vem ao Senhor, ele vem a Isaías numa visão. And Isaiah says, "Here am I, Lord, I will go." Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. In chapter 6, verses 8 through 10, I'll tell you the essence of what it E says. capítulo 6, versículos 8 a 10. 8 a 10, a essência do que diz lá é o seguinte. He says, Isaiah, you are to go, Isaías, você vai, and I'm going to send you, and you're going to a place where no one is going to respond. e eu vou te mandar para um lugar que ninguém vai responder ao seu trabalho. You're going to plant a church, Você vai plantar uma igreja, only no one is going to come, mas ninguém vai para lá. and no one is going to listen, E ninguém vai ouvir, and no one is going to respond. e ninguém vai responder. Well, I have a question for you. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. How would you respond if God sent you to that mission? Como é que você responderia se Deus mandasse você para essa missão? That's not a very American sort of call. Esse não é um chamado muito americano, né? We want things to happen, A gente quer que as coisas aconteçam. and God will make things happen. E Deus fará as coisas acontecerem. But God does not make things happen in the way we sometimes want them to Mas Ele não faz as coisas acontecerem da forma como muitas vezes a gente espera que Ele faça. happen. He is God, we are not. Ele é Deus, nós não somos. If you're called to a place of leadership, Se você foi chamado para o lugar de liderança, and the higher you go in leadership, e mais alto que for a sua liderança, o seu papel na liderança, the lonelier it can become. mais solitário isso pode se tornar para você. You had better know why you're there. Você precisa saber bem por que você está lá. You've got to know the one who's called you to be Você there. precisa saber quem foi que te chamou para exercer esse papel. You have to understand your task is to be faithful, Você tem que entender que a sua tarefa é ser fiel. not first of all to be successful. Não, primeiramente não é ser bem-sucedido. Otherwise, we start trying gimmicks and things that make things look better.
Senão, de outra forma, a gente vai tentar forçar as coisas para que elas pareçam melhor. I remind you that the Bible does not say, "Well done, my good and famous servant." Eu preciso te lembrar que a Bíblia não diz, muito bem, meu servo bom e famoso. Matthew 25:21 says, Mateus 25, 21 diz, "Well done, my good and faithful servant. muito bem, meu servo bom e fiel. Enter into the joy of my presence." Adentra no gozo da minha presença. So I'll speak about this very quickly, and then we'll take a break here. Eu vou falar sobre isso rápido, e aí a gente vai ter um intervalinho rápido. We all need 3 pillars of spiritual health for ourselves. Todos nós precisamos ter 3 pilares de saúde espiritual. I trust all of you have the first one, that you belong to Christ. Acredito que todos nós tenhamos isso, que é pertencer a Cristo. Spiritual leadership is not a set of professional techniques. A liderança espiritual não é um conjunto de técnicas profissionais. It is first a relationship with Christ. Primeiro, uma relação com Cristo. The second thing that we as leaders have to always remember to do Segunda coisa que nós como líderes todos precisamos nos lembrar is to have an ongoing willingness to confess our sin and repent. é ter um desejo constante de confessar os nossos pecados e deles nos arrependermos. The question is not whether or not we will sin, A questão não é se vamos ou não pecar, but whether or not we'll allow Satan to use that against us. a questão é se nós vamos permitir ou não, se o diabo vai usar isso contra nós. It's what we do with the sin. A questão é o que a gente faz com o pecado. Pastors must be not only lovers of Christ and scholars and devoted men, Pastores não devem ser apenas aqueles que amam a Cristo ou scholars, né, acadêmicos. we must be quick and deep confessors and repenters of sin. A gente precisa estar prontos e sermos prontos, ter prontidão de confessar os nossos And we pecados. teach others to do that, E a gente precisa ensinar os outros a fazerem isso. both in our example Nós usamos exemplos, and in our teaching as well. tanto no nosso exemplo, na nossa conduta, como no nosso ensino. The third pillar, I would say, is this. Terceiro pilar que eu diria é esse. It's what we Presbyterian ministers understand as the ordinary means of grace. É o que nós presbiterianos entendemos como os meios ordinários de graça. It's the word, it's prayer, and it's sacraments. Palavra, oração, sacramentos. And I think that also includes the fellowship of believers as well, too. E também acredito que isso inclui a comunhão dos santos. Desculpa, deu branca. Comunhão dos santos. You see, it's through those ordinary means of grace that we grow deeper into His heart. É desses meios ordinários de graça que a gente cresce, vai mais profundamente. And if God is going to lead you into a greater work, E se Deus vai te conduzir num trabalho maior, that's almost always preceded by a deeper experience of God. e isso normalmente precede uma experiência com o Senhor. Now, I think it's 9 o'clock. Let's take a break here. Vamos ter uma pausinha, são 9 horas agora. And then we'll come back and I want to talk about leading yourself before you're qualified to lead others. Então a gente volta e vai falar sobre liderar você antes de você liderar a outros. 10 minutinhos? Americanos? Queridos, vamos voltar. Nós estamos aqui, ó, pontuais, presbiterianos aqui, 9 e 10. Adriano, tem mais água ali, viu? Tem mais água aqui. Meus irmãos, eu preciso apenas fazer uma correção, uma falha terrível. Eu falei aqui do sonho, né, que nasceu no coração do Adriano e no meu, mas não fomos nós que realizamos isso aqui, não. Nós levamos para os nossos presbitérios, igrejas,
Então, isso aqui foi possível por causa da parceria Igreja de Brasília, Primeira Igreja de Taguatinga, Presbitério Taguatinga, Presbitério Brasília Sul, Sínodo de Brasília e Sínodo de Taguatinga. Então, por que é importante eu testemunhar isso? Primeiro, para você orar por todos esses que investiram, que acreditaram no projeto. Segundo, para a gente honrar aqueles que participaram, né, desse momento aqui. Foi algo que Deus trouxe para o nosso coração, mas ele envolveu igrejas, presbitérios e sínodos para a gente ter esse tempo aqui. Ok? Então vamos lá, gente. Vamos retomar. All right, we are ready to get going again. Vamos lá, prontos para a gente começar de novo? Let's talk some about leading yourself and your family before you try to lead others. Vamos falar um pouquinho sobre liderar você e a sua família antes de liderar a outros. I think it's important for us to remember that we are not cattle ranchers, we are called to be shepherds. É importante a gente lembrar que a gente não é boiadeiro, tocador de gado, mas a gente é pastor de ovelhas. Cattle ranchers push the cattle ahead of them. Os tocadores de gado, os boiadeiros, eles empurram o gado na frente deles. Shepherds go ahead of the sheep and the sheep follow them. Os pastores, eles vão à frente das ovelhas e as ovelhas seguem os So we are pastores. called to be leaders that others will want to follow. Nós somos chamados a ser líderes que as pessoas seguem. I have watched through the years, sadly, many Christian leaders who became disqualified. Eu tenho, infelizmente, visto no decorrer dos anos muitos líderes cristãos que têm sido desqualificados. It usually is not because they're poor preachers, Normalmente não é porque eles são fracos pregadores, although some of them were. no entanto, alguns de fato eram. Not because they were inattentive or they didn't pay attention to the business of the church and administration or visitation. E não era porque eles eram faltosos no trabalho da igreja ou porque faltava visitação, participação. But more often it's through personal failure in their own lives or their marriage or their family. Mas normalmente eram por falhas na vida familiar, enfim, a vida moral. One of the old Puritan writers said this, Thomas Watson, Thomas Watson, puritano, disse: nothing so conclusively proves your ability to lead others nada tão conclusivamente prova sua habilidade de liderar a outros, as what you do day by day to lead yourself. senão aquilo que você faz diariamente para liderar a você mesmo. Now, I want to talk about this with you for a few minutes. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso em alguns minutos. And I know not everyone here is married, Eu sei que nem todos aqui são casados nor has a family, ou têm uma família, but it's always good to understand things before you get into this mas as well. é sempre bom entender as coisas antes de vocês começarem essa família. So I do want to talk about marriage and family and friendships. Eu quero falar sobre a casamento, família e amizade. A lot of this has to come from my work as a professional counselor working with people through many years. Muito disso tem sido a partir da minha experiência como conselheiro profissional no trabalho de anos e anos. In addition to being a pastor, I've been a professional counselor since 1984. Além de ser pastor, eu tenho exerço o papel de conselheiro desde 84. And in that position, I've been able to talk to literally thousands of Christian leaders. E nesse trabalho tem sido possível para mim conversar literalmente com milhares de líderes. If Satan wants to discredit your leadership role, Se o diabo quiser desacreditar o seu papel como líder, even if you're fighting to do the right thing in your relationship with the Lord, mesmo que se você tenha lutado para fazer a coisa certa na sua relação com o Senhor, Satan has no better place to start than in your marriage and your family. o diabo não tem melhor lugar para começar senão no seu casamento e na sua família. I had one pastor who told me this one time. Eu tenho um pastor que uma vez me disse isso. At any one point in my life, I can feel good about my ministry or I can feel good about my family. Qualquer um. At any given point in my life. Em um certo ponto da minha vida, eu posso me sentir bem sobre meu ministério, But I can never feel good about both of them at the same time. em certo momento da vida, eu posso me sentir bem no que diz respeito ao meu ministério ou à minha família, mas me sentir bem nos dois ao mesmo tempo, isso nunca acontece comigo.
Pastor Weber, I caught enough to be able to understand one of the dangers in pastoral life is the busyness that we have. Pastor Weber sabe que um dos grandes perigos, ele mencionou aqui, da vida pastoral é a ocupação, né? Correria da vida pastoral. And these are things that can be good things to do. E podem ser coisas boas de serem feitas. But I had a friend one time that reminded me of something that I've never forgotten. Mas tem um amigo que me lembrou de uma coisa que eu nunca esqueci. He said, "Don't ever forget the enemy of the best in life Ele disse, nunca se esqueça, o inimigo das coisas melhores na vida is often the good things in life são normalmente as coisas boas da vida. because they can make you settle for less than the best." Porque ele pode tirar você de fazer aquilo que é o melhor a ser feito. A pastor mentor of mine said this, Um pastor que foi meu mentor disse o seguinte: "The important thing is not to have a marriage and a ministry off to the side. a coisa mais importante não é ter... Ministry on the side. a coisa mais importante não é ter o ministério de um lado e a vida conjugal de outro, But to have the ministry of marriage mas sim ter o ministério da vida, do casamento, da vida at the familiar, same time. ao mesmo tempo. I really believe Eu that realmente, apart from your relationship with Christ yourself, eu realmente acredito que a parte da sua relação com Cristo, a sua relação pessoal, is not first to your ministry. não é a sua responsabilidade, não é primeiramente com o seu ministério, It is to your home. é com a sua casa. I can't tell you how many ministers forget that. Eu nem posso contar quantos líderes ministros têm esquecido-se disso. With the demands and the pressures that are often on them to care for people, Com as demandas e a pressão que tem sobre eles para cuidar de outras pessoas, with all of the needs that are there, com todas as necessidades que elas têm, it is so easy to be pulled into these things. é muito fácil que você seja, sabe, tomado por essas And coisas. it can be very satisfying. E às vezes isso pode ser muito gratificante. And our family suffers, E aí a nossa família sofre and Christ is not honored. e Cristo não é honrado. 1 Timothy chapter 3, verse 5. 1 Timóteo 3, 5. If anyone does not know how to manage his family, Que ele não sabe conduzir ou liderar a sua casa, how can he take care of the family of God? como é que Church? pode tomar conta da família de Deus, da This, igreja? this is where I often talk with pastors and say, your wife and your family are really first priority beside your walk with the Lord. É isso que eu tenho falado com muitos pastores. Assim, a sua família, os seus filhos realmente têm um lugar de prioridade no seu ministério. When I have opportunity to help churches when they're looking for pastors, Quando eu tive a oportunidade de ajudar igrejas que estavam procurando por pastores, and through the years as the president of the seminary, I've been asked to help lead churches while they're looking for a pastor. e durante os anos sendo presidente de um seminário, muitas pessoas vinham a mim pedindo ajuda para achar pastores para suas igrejas. And I have the opportunity to talk to the elders in the church. Eu tive a oportunidade de conversar com os presbíteros de uma igreja. One of the things that almost always come up is this. Uma das coisas que sempre aparece é essa. I tell them that everybody in every church believes that the pastor should have time for himself personally. Eu digo que todo mundo acredita na igreja que o pastor, e concorda que o pastor precisa ter tempo para ele e para a sua família. And they believe that the pastor needs time with his family, E eles acreditam que o pastor precisa ter esse tempo. and he needs to be able to rest so that he has something to offer to people, Ele precisa, para ter alguma coisa para oferecer às pessoas, ele precisa ter tempo de descanso. as well as preparing for messages. Da mesma forma, eles acreditam que o pastor precisa ter tempo para preparar para as mensagens. And they all agree that that is absolutely true E eles todos acreditam que isso é a absoluta verdade. until it comes to my personal need. Até que seja o problema, a minha necessidade pessoal. And then I want the pastor there. E aí eu quero o pastor lá comigo. And you multiply that times however many people in a church, E aí você multiplica isso pelo número de pessoas na sua igreja. and you quickly run out of time. E aí o seu tempo acaba rapidinho. There was research done by some churches that I thought was fascinating. Então, há algumas pesquisas que foram feitas em algumas igrejas que eu acho que foi fascinante. They put before literally hundreds and hundreds of people questions about
different pastoral responsibilities. Eles colocaram diante de centenas de pessoas algumas perguntas acerca do ministério pastoral. And they took things one by one and asked the people in the church, how long should your pastor spend each week doing this? Então, a uma pergunta, eles colocavam o seguinte: quanto tempo você acha que o pastor deve gastar fazendo isso ou fazendo determinada tarefa? How much time should he be preaching? Por exemplo, quanto tempo ele deve gastar para preparar um sermão? How much time should he be teaching? Quanto tempo ele deve gastar com o ensino? How much time should he be preparing to teach and preach? Desculpe, quanto tempo ele deve gastar preparando tanto o sermão quanto os seus estudos? How much time should he spend going to the hospital visiting people? Quanto tempo ele deve gastar indo para o hospital, visitar pessoas? How much time should he spend with the elders? Quanto tempo ele deve gastar com os presbíteros? How much time should he be going into people's homes, talking to people? Quanto tempo ele deve gastar pessoalmente, conversando com as pessoas? Just went down a whole list of things that every E aí church, a lista ia, né? all pastors are called to do. E todas as diferentes tarefas do And they pastor. presented them one at a time, E eles apresentaram uma de cada vez. and then they added up the time. E depois eles... They added up the time. Eles calcularam o tempo que foi colocado lá no final. Quanto tempo? The average response was 82 hours a week. Então, a média do que eles perceberam que o pastor devia dedicar em tudo são 82 horas semanais. Some were over 200 hours a week. Alguns questionários davam mais de 200 horas semanais. That's like 30 hours more than there is in a week. Isso é quase maior de 30 horas do que realmente existe numa semana. Se tiver seminaristas aqui, sejam bem-vindos e Deus abençoe vocês. We're running them off, aren't we? All of this is to say, we'll talk more about this, but all of this is to say, you have to set your schedule or other people will set it for you. Tudo isso para dizer que você precisa organizar a sua agenda, ou senão alguém vai fazer isso por você. That is critical. Isso é crítico. Now, we'll talk a little bit more about this later. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso But the depois. first area that we have to have as highest priority is our relationship within our own home. Então, uma primeira área que a gente precisa ter uma grande prioridade, nossa relação com a nossa casa. And quite honestly, one of the greatest magnets for the gospel is a godly and wonderful home. E para ser bem honesto, um dos grandes atrativos que faz as pessoas olhar para o Evangelho é a nossa vida familiar. The reality of a Christian home that is a real family at work in Christ. A realidade de uma família cristã e o trabalho, a obra de Deus nessa família. And I will often ask pastors when they come for counseling, tell me about your relationship with your wife. E normalmente quando pastores vêm a mim para aconselhamento, eu pergunto para eles como é que é o seu relacionamento com sua esposa. Do you spend time with your wife on a regular basis? Você gasta tempo Do you date? constante com a sua Do you esposa? date your wife? Vocês saem para estarem juntos? Most will say no. A maioria diz não. Let me just add another illustration to this. Deixa eu acrescentar mais uma ilustração. My doctoral research Minha pesquisa de doutorado was in pastors and stress. foi sobre pastores e o estresse. What things added the most in your life to create stress? O que mais influencia para criar estresse na sua vida? Now, I could share a lot that came out of that that's very interesting. Eu posso partilhar bastante que apareceu como resultado da But as pesquisa. I was sharing with pastors yesterday morning, Mas quando eu estava conversando com alguns pastores ontem de manhã, the number one thing that came out of that created stress in pastors' lives e eu estava dizendo que a razão número um, a causa número um que cria estresse na vida do pastor was to feel responsible for things over which they couldn't control. é se sentir responsável por coisas que você não consegue controlar. The church's budget is too low, Pastor. Pastor, o orçamento da igreja está muito baixo. What are you going to do O que about o it? senhor vai fazer sobre isso? There are not enough people at our church, Pastor. Pastor, a nossa igreja está vazia, tem pouca gente. What are you going to do O que about o it? senhor vai fazer, pastor, sobre isso? Feeling responsible for things they couldn't control. Sentir-se responsável por coisas que você não tem o controle. By the way, salary was not a big factor. E por falar nisso, o salário nem é a razão principal. The location, O local, the size of the church, o tamanho da igreja,
all those things were very small compared to this other one. Todas essas coisas eram bem pequenas comparadas a essa primeira razão. And if you add that to one of the biggest problems when I ask pastors, what is the hardest thing you have to do as a pastor? E se você acrescenta isso a um dos grandes problemas, quando eu pergunto a alguns pastores o que é a coisa mais difícil para você no ministério, The hardest thing they say to do is that they have to disappoint people. e eles dizem que a coisa mais difícil no ministério é desapontar pessoas. All of those things work against having a good home. E todas essas coisas acabam influenciando na sua vida familiar. It's so easy for us to try to please all the people out there É muito fácil para mim e para você a gente querer agradar todas as pessoas aí fora, that we forget our highest priority is at home. que a gente se esquece da nossa maior prioridade em casa. Here is what was most disappointing for me in my research when I did my doctoral work. E aqui eu vou te dizer o que foi mais desapontador para mim na minha pesquisa quando eu fiz meu doutorado. Over half of the wives of all the pastors that I surveyed Mais do que a metade das esposas de pastores que eu pesquisei, wish that their husband could do something else. elas desejariam que os seus maridos fizessem outra coisa que não fosse pastorado. The relationship at home O has to be a relacionamento, focus. o relacionamento em casa, o foco precisa ser em casa. Just a couple of practical things that Ah. come from this. Algumas questões práticas. I always encourage pastors to make a regular pattern of dating their wives. Eu sempre encorajo pastores que eles tenham uma prática regular Just de time, encontro com a esposa, de tempo com a esposa, just time for the two of you tempo só para vocês dois. on a regular basis Isso numa rotina frequente, to focus on your para relationship. você focar no seu relacionamento com a esposa. I also encourage pastors to date their children. Eu também encorajo pastores a terem tempo para suas crianças, seus filhos. Spending time with them is also critical. Dedique tempo para eles, isso é crítico e muito importante. But here's a very practical thing that I have seen being a real pitfall for pastors. a E problem. aqui tem uma questão muito prática que eu acho muito importante falar. If you are a man who is able to really minister, particularly to women in your church, Se você é um homem capaz de ministrar, particularmente para mulheres na sua igreja, and you're able to counsel and to show support and encouragement and care for them, se você tem capacidade de aconselhar, de oferecer encorajamento e cuidar delas, and they're looking to you for help in their marriage, e se elas estão buscando você para ajuda e elas são casadas, it is very easy for that woman to start seeing in you what they don't get in their husband. e é muito fácil para elas que começarem a enxergar em você o que elas não têm nos seus maridos. And you remember we started way back talking about we're sinners too? Vocês lembram que lá atrás a gente falou que nós somos pecadores também? And so many pastors get too emotionally involved, if not worse, in these relationships. E há muitos pastores que acabam se envolvendo emocionalmente, se não pior do que isso, nesses relacionamentos. One of my friends says affairs always start over a coffee cup. Ele disse que, sei lá, tipo uma festa sempre relação conjugal extra sempre começa com um copinho de café. We must see the women in our church as sisters, even as the Bible does. A gente precisa ver as mulheres da nossa igreja como irmãs. And deal with women in the church in the way that our wife is comfortable. E lidar com essas mulheres nas nossas igrejas de forma que as nossas próprias esposas estejam confortáveis. Now, there are a lot of practical things that I talk about in the counseling classes. E há that I muitas teach, coisas práticas que eu converso em classe de aconselhamento. such as never meeting a woman alone for counsel. E como nunca encontrar com a mulher sozinho no Always have aconselhamento. someone either in the room next to you or with you. Ou sempre ter alguém perto, numa sala perto, ou mesmo com você. But we'll stop with that and talk a few minutes about children. Mas a gente vai parar um pouquinho, a gente vai falar agora sobre filhos. One of the wonderful things that I saw in research done on families Uma das coisas maravilhosas que eu tenho visto em pesquisas com família was something that I think may encourage you if you have a family and you're in the ministry. é uma coisa que eu acho que pode te encorajar. Você tem uma família e você está no ministério. The study was
research among adults asking them if they had a happy childhood. Esse estudo eram com adultos e eles foram perguntados se eles tiveram uma infância feliz. And they wanted to find out what factors would make an adult remember their childhood as being happy. E aí, se eles se lembram de coisas que trazem memória a essa infância feliz, o que traz a memória? And they thought there would be very strong factors like how much money their family had, E aí alguns podem pensar assim que os fatores eram quanto dinheiro a minha família tinha, or how many things they were able to have, ou quantas coisas a gente podia comprar ou ter, or vacations that they would remember. ou férias que a gente poderia se lembrar. But among those who said that I had a very happy childhood, Mas entre aqueles que disseram eu tive uma infância muito feliz, the number one biggest factor was this. a questão número 1 que mais apareceu, They said, my mother and my father were very good friends. minha mãe e meu pai eram grandes amigos. My mother and father liked each other. Minha mãe e meu pai gostavam um do outro. All the other things were far less important. Todas as outras coisas eram muito menos importantes. I would just say a couple of things about the relationship in the home. Vou falar mais algumas coisas sobre o relacionamento em casa. When you are in public, you are the minister. Quando você está no público, você é um ministro. When you're in private, you're still the minister. Quando você está no privado, você ainda é um ministro. But when you go home, you're daddy. Mas quando você vai para casa, você é o papai. You cannot take the ministerial sort of process into the home in the same way. Você não dá para você levar o processo ministerial da mesma forma para dentro da sua casa. I mentioned to the men yesterday about what I call the Deuteronomy 6 principle. Eu comentei com os irmãos ontem no café da manhã sobre o processo de Deuteronômio 6, In verses 4 through 9, versículo 4 a 9. God's commandment is that these things would be impressed or taught to the Ou children. seja, que essas coisas sejam inculcadas nas suas cabeças. Talk about them when you're at home, Fale com elas acerca dessas coisas quando vocês estão em casa, when you walk on the road, quando você está andando no when you lie caminho, down, when you get up. quando você deita, quando você levanta. The life of Christ becomes just a part of your home to talk about naturally. A vida em Cristo, ela passa a ser simplesmente parte da sua vida enquanto você naturalmente fala sobre ela And em casa. children are like living in a goldfish bowl, as the children of a pastor. Os filhos de um pastor é como aquele peixinho dourado dentro daquele aquário transparente. But they need a place to be able to think and develop and grow themselves. Mas eles precisam um lugar onde eles possam crescer, eles possam desenvolver. So I will suggest this not as something you should do, but what we did as a family that seemed to help. E eu vou sugerir a você, não algo que você precisa fazer, mas algo que a gente fez, que eu acho que ajudou. We would allow our children to say anything they wanted to say about what they saw in the church when we were home and in private. A gente permitia que as nossas crianças falassem para nós, em casa, qualquer coisa que elas notassem na igreja. And they understood that it had to be with us in private, E eles entendiam que precisava ser conosco, em privado, em casa. but they could ask anything they wanted to ask. Mas eles podiam perguntar qualquer coisa que quisessem perguntar. Every Sunday after I would preach, Todo domingo, depois de pregar, we would sit around the dinner table and they would ask questions about the sermon. a gente sentava na mesa de jantar e aí a gente deixava elas fazerem perguntas acerca do sermão. And I respected their opinions. E eu respeitava a opinião And delas. my little daughters would sometimes say, Daddy, I don't agree with that. E às vezes as minhas pequenas iam dizer, papai, eu não concordo com isso não. And we would talk. E a gente conversava. And sometimes they didn't understand. Isso, algumas vezes eles não entendiam. Sometimes they did understand. Às vezes entendiam. But I found how important it was that if they didn't understand, then the people in the congregation often didn't understand either. Mas eu achava bem interessante que elas pudessem falar aquilo que eles não entendiam, aquilo que as pessoas na congregação também não entendiam. And I would share my concerns and my struggles as was appropriate with them. E eu partilhava com elas as minhas preocupações, aquilo que era apropriado partilhar com elas. And I would ask them to pray for me. E eu pedia a elas para que elas orassem por mim. In fact, every morning we would have a short devotion
at breakfast time, Na verdade, toda manhã a gente tinha uma devocional rápida. and my wife had a pad of paper, and she would ask for prayer requests E from a everybody. minha esposa tinha um pedaço de papel, ela sempre escrevia os pedidos de oração. Tell me what you're afraid of that's going to happen today. E aí elas diziam, o que você está com medo de que pode acontecer hoje? A test coming up, Uma prova que você vai or fazer, someone you're afraid of. ou alguém que você esteja com medo. And then in the evening, when we would get back together, E aí, no fim do dia, a gente se reunia novamente. we would go down the list and say, how did God work today? E aí a gente ia pela lista dizendo como é que Deus trabalhou hoje isso aqui. And it was very helpful. E foi muito, muito bom, ajudou muito. There's so many things we could talk about that I loved seeing God do. Tem muitas coisas que a gente poderia estar conversando acerca que eu gostaria de ver Deus fazer. And by no means can I say that I did everything right, because I did not. E eu não posso dizer que eu fiz tudo certo, porque eu não fiz. But when I would do something that was wrong, even to them, I would repent and apologize. Mas se eu cometesse algum erro, mesmo contra elas, eu viria e pediria perdão. And when I saw them learning things, I let them teach me. E quando eu via as minhas filhas aprendendo alguma coisa, eu deixava que elas me ensinassem. And there were quite honestly times when they were trusting the Lord when I was not trusting the Lord. E na verdade, houve momentos que elas estavam confiando no Senhor mais do que eu. And God would use them for me. E Deus as usava em meu favor. And the joy that my wife and I have is that our daughters in their 30s E are a minha, walking não, with the Lord, a minha love the alegria Lord. com a minha esposa é que minhas filhas, nos seus 30 anos de idade, elas andam com o Senhor. Again, it is all of God's grace. De novo, isso é graça de Deus somente. But both my wife and I had a strong sense that our home was more important than the call outside first to the church. Minha esposa e eu tínhamos a convicção de que a família e o chamado para a família era mais importante do que o ministério lá fora. And we were all a team to be ministry in a team together in the church. All of us. E nós tínhamos a nossa família como equipe, e essa equipe a gente trabalhava na igreja. Now I want to talk about something that I think is so critical for all of us in ministry. E eu quero trabalhar algumas coisas que eu acho bem críticas e importantes no ministério. Friendship. Amizade. I have a saying that I quote often. Há um ditado que eu costumo citar: Show me your friends, mostre-me os seus amigos and I will show you your future. e eu vou mostrar o seu futuro. God has not called us to be alone. Deus não nos chamou para sermos solitários. And I don't believe that that is just the call to marriage. E eu não estou dizendo que isso diz respeito só ao chamado para casamento. In 2 Timothy chapter 2, verse 22, 2 Timóteo 2, 22, Paul admonishes Timothy. Paulo exorta Timóteo, He talks about fleeing evil desires e ele exorta Timóteo a fugir das paixões da and carne then pursuing righteousness, faith, love, and peace, e perseguir a justiça, retidão, amor e paz, along with those who call on the Lord out of a pure heart. junto com aqueles que seguem o Senhor de coração puro. We all need a Paul in our life to mentor us. Todos nós precisamos de um Paulo nas nossas vidas para nos mentorear. And we all need a Barnabas in our life Todos to nós encourage us. precisamos de um Barnabé para nos encorajar. And quite sadly, I observe that many ministers are very lonely. E, infelizmente, eu observo que muitos ministros são solitários. Many ministers do not have any place where they can talk about their own needs and struggles with other ministers. Muitos ministros não têm com quem partilhar suas lutas. I do not believe that it's our job to share all of our struggles with the congregation. Eu não acredito que seja o nosso papel ter que partilhar todas as nossas lutas e dificuldades com a congregação. And the congregation does look up to us as leaders. E aí a congregação olha para nós como líderes. But as one pastor told me this one time, Um pastor uma vez me disse, he said, I was afraid to share anything with my congregation. e eu estava com medo de partilhar qualquer coisa com a minha igreja. He said, I went one time when my heart was very dry and God felt very distant from me. Teve uma vez que meu coração estava muito seco e parecia que eu estava muito distante do Senhor.
And we all go through times like E this, todos nós passamos por momentos como a esse. spiritual desert. O deserto espiritual. And he went before his congregation on Wednesday night at the prayer meeting, E ele foi na sua congregação, numa reunião de oração. the ones that he thought would be the most committed as Christians. Chegou àqueles que ele achava que eram os mais comprometidos And he cristãos. said, "Please pray for me. My heart seems very cold to the Lord right now." E ele disse, irmãos, por favor, orem por mim. Eu sinto meu coração muito frio com o Senhor. And I feel like when I pray, my prayers hit the ceiling and come back down. A sensação que eu tenho é que quando eu oro, minha oração bate no teto e volta. And I tell you this because I just ask for your prayers. E eu estou dizendo isso porque eu preciso da oração de vocês. And he said no less than 3 different people came to him the next week on 3 different occasions. E ele disse que não menos que 3 pessoas chegou a ele em 3 diferentes ocasiões na semana seguinte. And they said, "Please don't ever tell us that again. Ele disse, por favor, nunca nos conte isso novamente. We can't handle that." A gente não dá conta de lidar com isso. Now, in some ways, that was not good teaching in that church. Bom, de alguma forma, isso mostrava talvez uma falta de um ensino na igreja. But it does illustrate sometimes the isolation, the loneliness that pastors can feel. Mas isso também demonstra e ilustra aí o isolamento que o pastor pode sentir. Do you remember Jesus sent out his disciples 2 by 2? Lembra de Jesus enviando seus discípulos 2 a 2? And they did amazing things by his Spirit's work. E eles fizeram grandes coisas pelo trabalho da obra do Espírito. In James chapter 5 verse 16, Tiago 5, 16. we're admonished to confess our sins to one another. Nós somos exortados a confessar os pecados uns aos outros. One of the things that I have talked to with my seminary students in pastoral counseling classes, Uma das coisas que eu tenho conversado com os seminaristas na minha classe de aconselhamento, which by the way I'm teaching now, you weren't there when I was doing it, Mateus estava lá, não sei, será que aprendeu direitinho? is the importance that you pray that God would give you peers, men that you can share your heart with. A importância que você peça que Deus te dê pares, colegas, com quem você tenha a possibilidade de partilhar com eles. Truly honest prayer partners São parceiros honestos de oração, to encourage us when we are discouraged, para nos encorajar quando a gente está desencorajado, to help us, to challenge us when the balance in our lives is getting off, para nos encorajar e nos ajudar quando a nossa vida começa a desequilibrar, to be used by God in our own hearts. para serem usados por Deus nos nossos próprios corações. I think God does not want us to be alone in the world of ministry, Eu não creio que Deus quer que estejamos sozinhos na vida ministerial. or quite honestly, for any Christians, men or women, to be alone in the way that they often are. E, na verdade, para nenhum cristão ele deve estar sozinho. It is in these kinds of groups that men will find the encouragement and help that they need in the daily work that they're struggling with as pastors. É entre esses pares que normalmente você encontra encorajamento, força para, enfim, vencer as lutas. And quite honestly, these men are help each other if you have these to keep us from getting into paths that we should not go. E, na verdade, são essas pessoas que vão te ajudar a evitar entrar em caminhos que você não deve caminhar. Quite honestly, there are too many pastors that I have met Honestamente, há muitos pastores que eu tenho encontrado who were lone people who did not have these kinds of relationships. que eram pessoas solitárias, não tinham esse tipo de relacionamento. And Satan's work is to pick them off, E o trabalho do diabo é pegar essas pessoas, and too many of them I've seen get into things like drugs or alcohol, e muitos foram até para o caminho de droga, álcool, a adicção, wrong relationship with a woman, uma relação extraconjugal com a mulher, pornography. pornografia. You think, oh, can a pastor get into that? Você Of pensa, course. será que o pastor acaba cometendo esse pecado? Sim. I have 4 friends. I know 3 of the 4. They're not these close, but these 4 men have this kind of relationship. Eu conheço
pelo menos alguns amigos não são tão próximos assim, mas eu sei que eles têm esse tipo de relacionamento. These are all pastors of very large churches, and you would probably know the names of at least 2 or 3 of them. E desses pastores que são muito amigos entre eles, provavelmente eles são pastores bem conhecidos, provavelmente você sabe quem são eles. Very well-known ministers and teachers. Ministros e professores muito bem conhecidos. And they call each other when they're away on trips for speaking at conferences. E eles têm um compromisso de ligar um para o outro quando eles estão falando em conferências. And they ask them, E eles perguntam para eles, who are you with? com quem você está? What are you looking at? O que você está olhando? And they expect each other to do that. E eles esperam que um faça isso com o outro. They know how vulnerable they are to sin and Satan's attacks. Eles sabem que eles são vulneráveis ao pecado e aos ataques do diabo. But their primary work in each other's lives is encouragement and helping each other. Mas eles têm trabalhado na vida um do outro com encorajamento e ajudar um ao outro. I think it is so good to see when Nathan confronted David after David's sin. É muito bom de ver assim quando Natan confrontou Davi quando Davi pecou. God sent Nathan to David. Deus mandou Natan a Davi. And Nathan was able to be confronting David because he had been an encourager of David before. E Natan foi possível a Natan confrontar Davi porque antes disso ele encorajou a Davi muitas vezes. David knew that Nathan deeply cared for him E Davi sabia que Natan se preocupava profundamente com ele and loved him. e o amava. And God used him to confront David and David's heart. E Deus usou Natan para confrontar Davi, o coração de Davi. Encouragement is the normal Christian activity of close brothers. O encorajamento é a atividade normal de amigos próximos. Confrontation should be the exception, A confrontação deve ser a exceção, but sometimes it's needed. mas algumas vezes é bem necessário. And we all need that kind of relationship. E todos nós precisamos desse tipo de relacionamento. And I ask you, if you have that, if you don't, you should be praying for that. E então eu te pergunto, se você não tem esse tipo de relacionamento, esse amigo, você precisa pedir a Deus essa pessoa ao seu lado. There's a mountain in America called Pikes Peak. Tem um monte na América que chama Monte Pikes. It is a very steep mountain and very difficult to climb. Ela é bem íngreme, difícil de escalar. And there's a sign at the bottom of the mountain for those who are going to climb the mountain. E tem um sinal lá no pé do pico. And it says this: E diz o seguinte: no solitary hikers can go beyond this point. nenhum caminhante solitário pode ir além desse ponto. Only experienced climbers bound together Apenas experientes, fugiu a palavra, escaladores, né, alpinistas experientes podem ir. should attempt the climb from here. That's how it ends. That they climb, only experienced climbers Isso, should attempt the climb from here. Só os experientes podem tentar subir isso aqui. That's the way we should be. Essa é a forma que a gente deve fazer. All right. Looking at the time, do you want to stop for questions? You want us to share a few more things? What are we going to do? Olhando para o tempo, Weber, what do you think? vocês têm algumas questões? Weber's Do asleep. you have That's something? no. Did you have any? Do you still have something to go through and then we finish? I do have a little bit in terms of time management and things. If you want to do that, Yeah. okay. Vamos caminhar só mais um trechinho aqui. One of the things that I think is critical also as a leader is this: A outra coisa que eu acho crítica para o líder é the management of your time is more and more important the higher you rise in leadership responsibility. o gerenciamento do seu tempo é extremamente importante à medida que a sua liderança, o seu papel na liderança cresce. And many young pastors I challenge to watch things like things that drain their time away. E muitos pastores, eu peço para que eles observem quais são as coisas que mais drenam o seu tempo. Facebook and Twitter and a lot of the social media things. Facebook, Twitter, social media, a mídia social. You cannot choose to do something
except that you're also choosing not to do other things. Você, sempre que você escolher fazer uma coisa, você está escolhendo não fazer outra coisa. That sounds so simple, Isso parece muito simples, né? but it is so critical. Mas é, na verdade, bem crítico. Either you set your schedule Ou você estabelece e faz a sua agenda, or other people will do it for you. outras pessoas vão fazer isso por você. And you remember the demands of the people in the church and how so many people need you? Lembra da quantidade de pessoas que vão precisar de você na igreja? It's so easy to not do the important things in doing all the little good things. É muito fácil que você não faça as coisas muito importantes para fazer coisas boas na igreja. We use the illustration of a jar and a lot of rocks. A gente usa a ilustração de uma jarra e um monte de pedras. If you want to put things in this jar, you can only put so much in the jar. That's the time. Se você for colocar coisas dentro desse jarro, você só pode colocar uma certa quantidade. And you have a lot of rocks and little rocks and sand. Então você tem ali, por exemplo, pedras menores e areia. The big rocks are the most important things you need to be doing. Pensa que as pedras grandes são as coisas mais importantes a serem feitas. And the little rocks are important things, but not as important as the big ones. E as pedras pequenas são coisas importantes, mas não tão importantes quanto as pedras maiores. And the sand is all those little tiny things that are good to do. E a areia, todas aquelas pequenas coisas que são importantes de serem feitas. They're not wrong to do. Elas não são erradas de serem And there feitas. are lots of those things you could do. E tem muitas dessas coisas que você pode fazer. And the illustration is that if you fill up the jar with the little sand and the little rocks, E a ilustração é que se você encher o jarro primeiro com a areia e com as pequenas pedras, there's no room for the big rocks. não haverá espaço para as pedras grandes. One of my friends has put it this way: Um dos meus amigos disse da seguinte forma: when Sunday morning comes, quando o domingo de manhã chega, é onde normalmente é o culto, tá, gente? the people don't care how many emails I wrote, As pessoas não querem nem saber quantos e-mails você escreveu, how many tweets I sent out to people, quantos tweets você mandou para as pessoas, how many Facebook walls I wrote on. quantos Facebook posts, sei lá, você colocou. He said, on Sunday, my people want to hear the Word of God. Nos domingos, as pessoas querem ouvir a palavra de Deus. They want to hear it meditated over, Eles querem ouvir a meditação da palavra de Deus. studied and carefully considered, Eles querem ouvir uma palavra que foi bem estudada, pregada and creatively preached. e pregada de forma criativa. He said that takes a lot of time. E isso toma muito tempo. And in his case, if he teaches on Sunday night or Wednesday night, Se nesse caso você ensina, né, no domingo ou durante a semana, he said those are some of my big rocks. essas são algumas das minhas grandes pedras. And the jar is the time. It's only so much time. It only holds so much. E o jarro é como se fosse aquele espaço que cabe só um determinado tempo. And too many pastors fill up their jar with so many good little things. E muitos pastores enchem os seus jarros com muitas coisas pequenas, boas, mas, né? There's no room for the big rocks. E não há espaço para as grandes coisas, para as pedras grandes. Time is not elastic. O tempo não é elástico. To schedule is to set your priorities. Você organizar uma agenda é estabelecer prioridades. Now, one last thing I'll say about setting priorities. Uma última coisa que eu quero dizer sobre estabelecer prioridades. For those of you who may be going into pastoral ministry, Para aqueles que estão indo para o ministério pastoral, even some of you who are in pastoral ministry, aí alguns de vocês provavelmente estão no ministério I pastoral. truly encourage you to talk honestly with your elders to set priorities and help protect your time. Eu encorajo você a sentar com seus presbíteros para vocês estabelecerem prioridades para organizar o seu tempo. When I talk to the young pastors first going into a church, Quando eu falo com os pastores jovens que vão para a igreja, or people transferring from one church to ou another, gente que está saindo de uma igreja e indo para outra, I always encourage them to meet with the elders and set priorities of what is most important. eu sempre encorajo para que eles sentem com os presbíteros e eles estabeleçam as prioridades daquilo que é mais importante. What should I be focusing on for the first year? O que eu preciso focar no primeiro ano? Getting to know the elders, Conhecer os presbíteros, certainly preaching and teaching, certamente pregar, ensinar, but how much? mas o quanto?
time with my family, o tempo com a minha família, all the things that you set up as a priority, todas as coisas que você estabelece como prioridades, and you get the elders to agree with you, e você concorda juntamente com os presbíteros, really agree with you. concorda de verdade. Many times elders will say, "Oh, of course," Algumas vezes os presbíteros vão dizer sim, claro, except when reality comes, they don't believe it. até que a realidade chega e muda de ideia. Não The vão... importance of that is to protect you, your family, and your effectiveness the first year. E a importância disso é que você proteja você, a sua família e a efetividade do seu ministério nesse primeiro ano. So when you come into the church and that little old lady who is very, very pushy, E aí, quando você chega à igreja, aquela senhora velhinha, né, que quer muito a sua participação, and she's saying, "Oh, we're so glad you're here. You must teach this Bible study for our class." e ela diz, puxa, pastor, como a gente está feliz de estar aqui, você precisa ensinar a nossa classe de Bíblia. I have a whole list of people that you must visit now. Eu tenho uma lista de pessoas que o senhor deve visitar agora. And I want you to lead this in my community to reach children for Christ. E eu também tenho isso aqui, ó, essa proposta de ministério para alcançar as crianças aqui da comunidade para Cristo. If you do what I've just said, you'll be able to tell her, Se você fizer aquilo que eu te falei, você vai ser capaz de dizer para essa senhora, por exemplo, that is a wonderful thing to do. isso é uma coisa maravilhosa para ser feita. However, Porém, I've talked to the elders and they've told me that I cannot do that right now. eu conversei com os presbíteros, eles me disseram que não dá para eu fazer isso agora. And perhaps we'll be able to do this later, but I cannot do that now. Talvez eu até seja possível fazer isso depois, mas agora não vai dar. And the elders become part of the help to fence in your time to be able to put the big rocks in. E aí os presbíteros se tornam parte e te ajudarão a você se proteger e possibilitar você a colocar as rochas grandes nos seus devidos lugares. Okay, that's enough for tonight. Do you have any questions Suficiente para hoje? Alguma questão? or rocks you want to throw at me? Ou pedras que vocês querem jogar em mim? Let me tell you a quick story. This is true. Deixa eu te contar uma história rápida, isso é verdade. Everything I tell you is true, but this is really true. Tudo que eu te conto é verdade, mas isso é verdadeiramente I verdade. was teaching a conference with my wife on marriage, Eu estava ensinando junto com a minha esposa numa conferência de and it casamento. was several weeks in a row. E eram várias semanas, né, seguidas. And I would say things like, "Are there any questions or comments or tomatoes to throw at me?" E eu dizia com muita frequência alguma questão ou comentário ou tomate para jogar em mim, Just playing with them. apenas brincando com eles. And the last night that I was teaching, E a última noite que eu estava ensinando, this really happened. isso aconteceu de verdade. I said, "Are there any questions, comments, or tomatoes to throw?" Eu disse alguma questão, comentário ou tomate para jogar? And they were hiding little Eles tomatoes estavam escondendo pequenos tomates and threw them at me. e jogaram em mim. So now I say, any questions, comments, or money to throw? Então agora eu digo alguma pergunta, algum comentário ou dinheiro para jogar? That has never happened. Isso nunca vai acontecer. Any questions? Alguma questão? We put them to sleep. Acho que a gente pode então orar. Pastor Alright. Weber, amanhã What time do we start in the morning? às 8. 8? 8 o'clock in the morning. 8 o'clock American or 8 o'clock Brazilian? American. American, okay. Às 8 americano. Brazilian. O nosso é muito I'm flexível. learning these Estou things. aprendendo. Now, when Brazilians say the food is good, they mean it. That's right. Quando eles dizem que a comida é boa, realmente é. When they say it's 8 o'clock, they don't so mean it. Quando sometimes. eles dizem às 8, não é muito bem assim, não, né? And we'll have time tomorrow. We're going to be talking about the tasks of leadership. What sort of things are critical for effective leadership? E a gente vai estar falando sobre a tarefa da liderança e quais são as coisas que são críticas. And then we'll be talking about how to build team relationships. So important. E a gente vai estar falando sobre como montar uma equipe. Paulo?
If you encourage like a sabbatical day, a day for rest, has nothing to do with the church and ministry, do you encourage this? Yes, it depends on you E depende de você and what your wife says you need. e o que sua esposa diz que você precisa. I find that my wife is my best one to tell me if I'm not doing well. A minha esposa é a melhor para dizer o que eu não estou fazendo bem. Some of my close friends can help me with that. E alguns dos meus amigos próximos me ajudam com isso But my também. wife is the best barometer. E a minha esposa é um excelente parâmetro. Yeah. So sometimes I need it. Sometimes I go for a long time without it, and then sometimes I need several closer together. Mas às vezes eu escuto esses amigos. Sorry. Sometimes I need I don't need it, and sometimes I need several days close. Ok. Ele diz que às vezes não, depende dele. Então às vezes ele não tira um dia, mas às vezes ele ficando sem tirar, ele tira vários dias juntos. There's no formula. Não for tem uma that. fórmula. Yeah. And the danger is we try to schedule time off way out, and sometimes we're worn out before we go on vacation. O perigo é que às vezes a gente tenta agendar um tempo desse, mas antes que esse tempo chegue, a gente já está destruído, cansado. Yeah. Did you say about Timothy tomorrow? Yeah, I did. Okay. Yeah, that comes in the second part. Ok. Gente, então vamos orar e Deus abençoe. A gente vai orar e amanhã cedo, vamos ficar em pé, e amanhã a gente está aí com a graça de Deus. E venha, mas certamente será proveitoso, como hoje o foi também. Pai querido, eu quero te agradecer muito pela vida do Dr. Guy e pelos meus irmãos aqui, os pastores, as mulheres, presbíteros, enfim, todos os presentes, aqueles que já são líderes, aqueles que o serão. Enfim, Senhor, nós louvamos pelo ensino da Tua palavra, refrigério, e nós te agradecemos por esse momento, que amanhã o Senhor nos traga aqui revigorados, descansados, aptos e prontos para voltarmos e para aprendermos do Senhor. Leva-nos agora bem para os nossos lares e cuida de nós no caminho de volta. Nós louvamos o Teu nome por oportunidades como essa, da gente parar, para a gente repensar, em um tempo em que nós vivemos muito debaixo da agenda do urgente. É muito bom a gente parar para refletir acerca da Tua palavra e daquilo que ela nos ensina. Nós oramos e louvamos o Teu nome em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.